Olá, galera concurseira! Tudo bem com vocês? Eu sou a Bea Laguna, mentora da Brabo Concursos e estou aqui para dar continuidade às nossas séries sobre produtividade, organização, planejamento dos estudos, certo? Hoje o tema é trabalho e estudo. Não sei se vocês têm ouvido falar aí sobre um termo chamado Quiet Quitting, Actual Wage, sendo traduzido como demissão voluntária. E tem uma controvérsia sobre esse tema, né? Sobre os dois termos, na verdade. Algumas pessoas dizem o seguinte: aquele colaborador está na empresa, faz o que ele é pago para fazer, está cumprindo o contrato, não faz nada além, não entrega nada além. Por exemplo, não faz horas extras, não faz adicional noturno, não está engajado com as decisões da empresa, não se oferece para fazer alguma coisa ali quando é chamado, enfim. E eu queria pontuar aqui, falando aí do lado da discussão de quem tem um plano B, e eu falo para o aluno que o estudo é o plano A, o trabalho dele é o plano B. A gente tem que honrar nosso trabalho, tem que ser ético, nós temos que ter a ética de entregar o que a gente está contratado para entregar. Porém, quando estamos estudando para concurso, não dá para ser o funcionário do mês. Sabe aquele colaborador que quer uma gestão, ele está de olho no cargo de gestor, supervisor, quer crescer na empresa, vestir a camisa, calça, o sapato. Então, o gestor pergunta, quem vai fazer isso? Eu. Tal função é do outro. Eu poderia delegar, mas eu quero fazer, para mostrar que eu sou capaz, que eu posso. E o que acontece com o aluno que está fazendo isso, investindo demais no trabalho em que ele se encontra? Chega em casa à noite e não consegue estudar. Por quê? Porque a nossa energia, ela é finita. Eu não tenho uma energia infinita. E eu vou precisar fazer essa escolha, certo? De colocar um pouco menos de energia no meu trabalho e mais energia no estudo. E o aluno fala assim para mim, mas eu não posso deixar o cargo para o outro. Se eu não fizer tudo isso, eu não consigo essa vaga, essa supervisão. E o que eu falo para o aluno é o seguinte, deixa para o outro, desapega. Sabe por quê? Porque o outro provavelmente não está com o plano A. Aquele colega que está fazendo tudo pela empresa, ele provavelmente não está estudando para concurso. Então você vai ter que fazer essa escolha. No seu caso, pode ser que você deixe de fazer algumas coisas e tudo bem. Você só não vai ser promovido. Você só não vai estar em destaque na empresa, mas você não vai perder o seu emprego. Cada um tem que saber da sua situação. Sempre falo que o autoconhecimento é muito importante para a gente ter a gestão de tempo, saber o que a gente pode ou não deixar, que projetos a gente pode abrir mão, certo? Então, você tem que perceber até que ponto você está entregando o que você é pago para entregar. Então, adicional noturno, hora extra, mesmo pagando, eu falo para o aluno que está estudando para concurso, não queira, porque isso provavelmente vai tirar a sua energia. O livro Essencialismo é um livro que eu gosto muito sobre esse assunto. Ele chama a atenção da gente para, por exemplo, reuniões desnecessárias. Há gestores que querem todos os colaboradores nas reuniões, chamam todo mundo para uma reunião que de repente não afeta aquela rotina de trabalho. E as pessoas vão. E-mails. Mandam e-mails para todo mundo. Aquele e-mail não tem nada a ver com a sua rotina de trabalho. O que acontece? Você está lendo aquele mundo de e-mails, você está participando daquele mundo de reuniões e o seu trabalho, aquele que realmente é seu, que você é pago para entregar, está ali, ó, acumulando. Certo? É muito interessante a gente conversar com o gestor, e aí você tem que perceber também, né, os limites aí da sua empresa, mas conversar com o seu gestor o seguinte, olha, essa reunião não tem nada que afeta o meu trabalho, e eu tô com aquilo que você me passou, já querendo terminar, tá quase pronto, preciso fazer com mais qualidade, tudo bem eu não ir? Vocês vão perceber, isso tá no livro Essencialismo, que é um best-seller, tá? Não sou eu que tô falando, mas eu já experimentei fazer isso, e realmente dá certo, que em alguns momentos a gente acha que vão nos ver como preguiçosos, como de má vontade, e muitas vezes o gestor vai entender e vai até achar certo. Na verdade, pensando bem, para vocês terem uma noção, eu fiz isso no tribunal. Uma reunião que não era muito afeta, de repente me inscreveram num curso lá, porque era para os chefes. E eu olhei para as minhas atribuições, não tinha nada a ver. Eu conversei com a minha coordenadora. Olha, esse curso ele não tem nada a ver, e aquilo tudo que você me pediu, inclusive eu já me inscrevi para um outro curso aqui que tem a ver com a minha função, por exemplo, de gestão de pessoas, e eu treino as estagiárias lá, esse eu já estou inscrita, vai me sobrecarregar tanto, com aquele medo, né?
E a pessoa fala, tudo bem, mandei uma mensagem para o tribunal, olha, esse curso eu já estou fazendo outro, me inscreveram, desconsidere, e a gente ali. Certo? Vou só dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma amiga que é professora e durante a pandemia vieram muitas atribuições para os professores que eles não tinham costume, porque eles chegavam e davam aula. O que aconteceu? Agora você tem que também fazer o slide para passar porque é aula online, tem que mandar o relatório tal, no híbrido tem que dar atenção para o aluno aqui, olhar para o aluno ali, é o presencial, é o online e relatório. A menina estava assim, pior que executivo de multinacional e professora. Porque essas horas extras também, a gente sabe que em algumas escolas não estão sendo remuneradas, não estavam, e ela veio fazer um coaching informal comigo, a gente veio conversar, porque é minha amiga, eu falei, olha, e se você, segundo esse livro que eu gostei muito, e se você não fizer esse relatório simplesmente, o que vai acontecer? Nossa, mas eu não sei, porque todo mundo tem que fazer. Não, e se você não fizer, que tal você não fazer e ver o que acontece? E ela não fez, não teve consequência nenhuma. Com o passar do tempo, várias pessoas pararam de fazer. Então, vamos prestar atenção em quais são as exigências, né, do nosso trabalho, o que dá para a gente diminuir, o que dá para a gente diminuir para sobrar energia para o estudo, tá? Então, esse conceito é interessante, quem quiser pesquisar, o Quiet Quitting ou Act Your Wage, delegar e otimizar tem funções que alguém que é colaborador seu pode fazer. Um estagiário, alguém que possa te ajudar, e você não delega, não otimiza também. Certo? Queria falar um pouquinho aqui sobre alguns exemplos para vocês. Eu atendi uma aluna, ela trabalhava no escritório de advocacia das 8 às 18. E quando chegava em casa ela tinha que fazer os relatórios, e tinha mesmo que fazer esses, não dava para não fazer. Mas não era das 8 às 18, interessante, né? Era até 21 horas. E ela chorou na sessão. Por quê? Como eu falei para vocês, passou de 6 a 8 horas, passaram, né? O projeto dela passava aí de 6 a 8 horas. Nesse caso, que conversa que eu preciso ter com o meu gestor? Olha, eu estou com uma questão pessoal, não precisa contar que você é concurseiro se você não se sentir à vontade para isso. É pessoal, é particular, fora do horário. Eu não posso mais fazer os relatórios à noite, teria como eu fazer, em que horário eu devo fazer durante o meu horário de trabalho? Ai, mas eu vou perder o emprego. Sempre tem que ponderar, tá? Porque sempre um risco quando eu proponho uma diminuição de trabalho, principalmente se não estiver sendo remunerada, é sempre um risco perder aquele emprego. Porém, eu tenho que pensar nessa questão de estar ou não num trabalho que inviabiliza o meu estudo. Eu atendi um aluno, ele era advogado também, e ele trabalhava das 8 às 18, e à noite a empresa não pedia, era o perfil dele, extremamente preocupado, que checava os e-mails e ainda respondia. Só que na nossa agenda, à noite era a hora do estudo. Se ele trabalha das 8 às 18, era impossível ele estudar em outro horário. E ele fazia exercício muito cedo, então o estudo era à noite, mais ou menos das 7 às 10. E ele parava para checar os e-mails e responder. Ou seja, inviabilizava o estudo. A gente conversou um pouquinho sobre esse perfil preocupado. No caso desse aluno, era um pouco além da ansiedade do estudo. Em mentoria, a gente não trabalha questões que podem estar causando assim, sofrimento, estava até causando somatizações, isso a gente sempre indica o profissional da área da saúde, porque essa preocupação excessiva pode ser apenas uma preocupação excessiva, mas pode ser um transtorno obsessivo-compulsivo, pode ser algo que traga mais sofrimento, e não é na mentoria que a gente analisa isso, tá? Porém, a mentoria, ela traz alguns insights. E ele achou interessante fazer terapia na época, foi muito legal, ele trabalhou essa questão, descobriu as causas da preocupação dele excessiva, e ele conseguiu estudar, ele passou num concurso, me mandou mensagem também. Gosto de falar dos cases de sucesso, né, gente? De quem foi aprovado também, mas tem os casos de quem ainda está no caminho e conseguiu já modificações interessantes. Mas esse aluno conseguiu não checar mais e-mail à noite. Eu acho isso uma grande vitória, você se livrar de um hábito que está atrapalhando um projeto seu. Ele conseguiu não mais checar os e-mails e responder também. Sobre responder no trabalho, para quem tem a preocupação, por exemplo, um e-commerce ou atendimentos, preocupação de ficar respondendo o WhatsApp o tempo todo, eu indico que coloque o Zap Business. Eu fiz isso. Por exemplo, se você trabalha com e-commerce, atendimentos, e na hora do estudo não quer mais checar o seu celular, mas está preocupado de parecer que você não dá atenção para os seus clientes, para os seus alunos, enfim,
Coloque o WhatsApp Business, uma resposta automática. Se o aluno me manda uma mensagem no horário do TJ, que hoje é das 9 às 5, ele vai receber uma mensagem seguinte: obrigada pelo contato, estou em atendimento, não posso responder, obrigada pela compreensão, respondo após o meu horário, certo? Eu fico muito tranquila, porque quando eu atendo esse aluno depois, eu explico para ele. Falo, olha, isso que eu fiz, você tem que fazer. Né? Você viu o que eu fiz? Você tem que fazer. Na hora do estudo, você tem que ter uma resposta que não te preocupe. Você não pode ficar estudando pensando que você tem que atender o cliente. Eu atendi uma advogada criminal, ela teve esse problema. Ela trabalhava com réu preso, tinha algumas questões aí, então, alguns casos ela tinha que olhar. Então, eu falei para ela, olha, comece a estudar bem cedo, tenha os seus horários de atendimento, coloque o Zap Business para determinados horários, para você não ter que olhar toda hora, porque isso, pessoal, tira muito atenção, tá? Tira o flow até. Vou falar um pouquinho do Kanban, deixa eu compartilhar aqui com vocês essa telinha aqui, que eu gosto desse conceito. O Kanban é uma metodologia da Toyota para estoque, produção do veículo. E hoje, se vocês olharem na internet, Personal Kanban, vocês vão ver que tem o Kanban pessoal também. Na verdade, ele é usado para tarefas, mas eu gosto também de fazer uma modificação para os alunos, que é dos horários. Como se fosse uma tabelinha com os horários, mas deixa eu explicar um pouquinho o conceito dele, tá? Porque você pode usar no seu trabalho. Então, vamos supor que você tenha o to-do. Você vai ter que fazer alguma coisa e ali vão ter etapas. Você vai colocando as etapas no doing, e você pode fazer isso com o post-it. Você coloca o post no to-do, à medida que você vai fazendo, você vai pondo no doing, e depois ele vai para o done, que é a terceira fileira, tá? Você pode fazer isso com a sua meta de estudos, não é bem o Kanban, é adaptado, uma versão adaptada, ou você pode fazer isso numa folhinha, a folhinha do curso também traz, mas para você que queira colocar ali na sua parede, ou ter um caderninho, uma pastinha para computar os horários. Então, por exemplo, to do, você fez a sua meta SMART, se enquadrou numa rotina, colocou lá, estudar 19 horas por semana. No doing, você vai marcando. Semana 1, dia 1, estudei 3 horas. Dia 2, estudei 3 horas. Dia 3. No done, você vai pôr meta cumprida ou não. Qual que é o detalhe interessante aí que acontece nas sessões e você pode fazer sua autoavaliação? Se você não cumpre a meta, e essa meta é apenas para você identificar os seus ladrões de produtividade. Eu sempre falo para o aluno colocar por que eu não estudei essa semana, as horas que eu me dispus a estudar. Ai, na terça-feira teve aniversário da minha prima, o pessoal foi pra pizzaria. Na quarta eu estava tão cansada que eu acabei assistindo uma série. Ai, na quinta-feira... Bom, e aí você às vezes fura um dia, fura 2 dias. Com o Kanban você começa a perceber se você está cumprindo a meta ou não e a identificar os seus ladrões de produtividade. Isso é bem interessante para você traçar as metas para contornar essa questão. A gente vai falar numa outra sessão sobre os vilões aí, mas eu gosto muito do Kanban nesse aspecto, certo? O que eu queria falar para vocês com relação a essa descoberta aí do que está atrapalhando o seu estudo? Não adianta, pessoal, não cumprir naquela semana, era 19 horas, eu tinha 19 horas, é o que eu tenho para estudar, tá? Não adianta, se você não cumpriu naquela semana, ficar jogando para outra semana, na minha visão. Tá? Então, eu acho que você deve tentar se organizar para cumprir naquela semana. Não conseguiu? Faz uma autoanálise. Por que eu não cumpri? O que está faltando? O que eu posso melhorar? Melhoria contínua. Esse é o lema do nosso grupo aqui, né? Do nosso curso. Você vai aplicar aí na sua rotina para você fazer esse treinamento. Porque é um processo, tá? Ter uma jornada de estudo é um processo. A gente não tem nome no Diário Oficial de uma hora para outra. É um treinamento mesmo. Então, se você fica jogando as horas que você não tem aí, horas devedoras, né, para outra semana, você se sente sempre em débito, aquilo vai ficar acumulativo, vai virar uma meta não SMART, porque você já teve o trabalho de traçar a sua meta correta. Então, tome esse cuidado de ir fazendo treinamento e uma autoanálise aí do que dá certo, do que não dá. Tá bom? Hoje é isso, fico por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, dar o seu like e ativar o sininho para novos vídeos, tá bom? Até mais!